Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, são 7h29. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o doutor Mauro Diogo. Ele é diretor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e vai ter essa incumbência de fazer 2 eleições no ano da graça de 2020. Mas, como diz o ministro Fachin, aparteando lá o outro ministro do TSE, o doutor Tarcísio, olha, mas a eleição custa. Aí o ministro Fachin falou, mas a democracia tem preço. A democracia custa mesmo. Tem gastos para fazer democracia. Olha, mas eu acho melhor o Carlos Fávaro assumir. Ele falou, isso não está na lei, não está na Constituição. Na verdade, a gente está tratando de uma nova eleição, né? Essa eleição que se refere a completar uma vaga da eleição de 2018. Exato, mas é uma nova eleição. Então, por isso que abre-se todos esses prazos. O candidato tal, que é hoje deputado estadual, pretende se lançar ao Senado. Ele vai ter que se afastar, né? Então, se tiver um outro magistrado em Mato Grosso que deseja ser candidato, ele vai ter que se afastar, né? Um promotor, enfim, aqueles agentes públicos todos, né? Que seja deputado, seja legislativo, executivo, judiciário, servidor público, ele tem que cumprir, né? Todos os requisitos. É uma eleição nova. Todos os requisitos, isso não dá mais, doutor. Então, mas tem os prazos, por isso que eu falei dos prazos reduzidos. Né, dos prazos reduzidos. Então, ele tem que... E já tem na lei os prazos reduzidos? Tem. Na hora da eleição suplementar? Tem. Então, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Sim, o secretário de Estado, para ser candidato, tem que se desincompatibilizar 6 meses antes. Então, certo? E no caso da eleição suplementar, o cidadão nem sabe que vai ter eleição. Até hoje não sabe. Sim. Exato. Certo? Exato. Ele assim que tomar conhecimento do prazo. Então, ele pode ser candidato? Exato. Eu acho que pode. Exato. Então, aberto, vamos por partes, né? Comunicado o acórdão, publicado o acórdão, né, do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. A partir dali, o TSE faz 2 comunicações, né? Uma para o Senado, olha, a senadora tal foi cassada, o Senado adota suas providências, né? Outro comunicado ao TRE, falou, TRE, o acórdão foi publicado, agora, vamos dizer, a bola está com você tem que fazer eleições. A partir desse comunicado, nós vamos levar o nosso plenário aqui. Vocês vão ser comunicados depois que o Senado declarar livre? Não, é o concomitante. Concomitante. O TSE solta um expediente ao mesmo tempo para o Senado e um outro expediente ao mesmo tempo para o tribunal. Aí tem uma outra questão, doutor Diogo, porque graças ao Supremo Tribunal Federal, nós vivemos dias de enorme instabilidade jurídica no Brasil. Com certeza. Que o Supremo declarou que pode roubar no parlamento, não tem problema nenhum, que aí a Assembleia, se não quiser tirar o cara, não tira. A Assembleia pode dar alvará de soltura para quem for preso. E se o Senado falar que não vai publicar a vacância da vaga da senadora Selma? Aí o Senado... Com base numa decisão do Supremo. Aí, enfim, vão ser adotadas as devidas providências. Mas aí parou o prazo. Mas assim... O Tribunal Regional Eleitoral vai continuar tomando providência. Mesmo o Senado tocando pela porta lá. Eu acredito que seria muito difícil ocorrer isso, mas no mundo que nós vivemos hoje, tudo é possível, né? Existe também, nesse campo, né, de eventuais consequências daqui para frente, nós temos o recurso de embargos no próprio TSE, mas que não tem mas ele não tem efeito suspensivo, já foi decidido lá no julgamento. Agora, vai recorrer para o Supremo. Ótimo, mas não tem efeito suspensivo. Nós tivemos até como parâmetro no ano passado, no ano de 2018, aconteceu uma situação semelhante no estado do Tocantins, mas só que era para o governador. Né? Se eu não me engano, o governador Marcelo Miranda, né, que foi cassado, no primeiro momento, o TSE falou, olha, é a partir da publicação. Né?
houve um recurso perante o Supremo, o ministro Gilmar Mendes, né, que foi o relator do Supremo, falou, olha, recebi aqui essa cautelar, essa medida extraordinária, né, do governador de Tocantins, e naquele momento, né, lá em 2018, o Supremo, com uma decisão do ministro Gilmar Mendes, disse para o TSE aguardar o julgamento dos embargos. Mas foi um caso concreto daquela situação de Tocantins. Não sei se... Monocraticamente, né, vamos dizer, ele suspendeu os efeitos daquela decisão ali até se aguardar o julgamento dos embargos. Mas é aquela história, cada caso é um caso, né, o juiz, o magistrado, o ministro, né, vai julgar de acordo com os autos. Mas, voltando à situação dos comunicados do TSE, né, um vai para o Senado e outro para o TRE, na nossa parte aqui, a partir do recebimento dessas informações, desse acórdão, será submetida uma resolução, né, ao plenário. Aí vocês vão fazer uma resolução do tribunal. Exato, com a fixação desse calendário com todas as datas previstas. Não, registro de candidatura até tal data, convenções até tal data, prestação de contas, tal data. Desincompatibilização, vocês não vão entrar nisso? Geralmente, Antero, o que acontece? Nessas eleições suplementares, como não há tempo de, olha, eu não sabia como que ia ter essa eleição, eu ia desincompatibilizar 6 meses antes, por quê? Né? Então, nessas situações, a tradição, né, seja do TRE de Mato Grosso, seja de outros TREs de todo o Brasil, é estabelecer um prazo de 5 dias, como se fosse, vamos dizer, um edital. Olha, vai ter eleição, eventual candidato tem 5 dias para se desincompatibilizar. Certo. Né? Então, na prática, tem acontecido isso. Dá um novo prazo, né? Exato. Filiação. Então, a filiação obedecendo o prazo de 6 meses de filiação, né? No mínimo 6 meses de filiação, né? O eleitorado também, e é bom que se ressalte isso, porque com a urna eletrônica, com todos os dados eletrônicos, biometria, nós temos que ter um corte no eleitorado. Não dá para você pegar o eleitorado, vamos supor que a eleição seja em junho. Não dá para a gente pegar o eleitorado de maio, né, de fazer todo esse processamento. Nós temos que fazer os cadernos de votação, a separação de cada sessão eleitoral, de tudo isso. Então, o que acontece numa eleição normal, vamos dizer assim? O cadastro fecha. Esse cadastro de eleitores, ele fecha 151 dias antes das eleições. Né? Então, só vai poder votar na eleição de senador quem tiver título até... Regular 151 dias antes da eleição a ser marcada. Né? É bom fazer essa ressalva também. Né? Para dar tempo de se processar tudo, porque nós temos que fazer a carga da urna, o lacre da urna, caderno de votação, separação de cada unidade de sessão eleitoral. Né? Então, quantos eleitores vai ter Mato Grosso, então? Porque quantos títulos tem caçados em Cuiabá? Mato Grosso hoje, nós temos arredondando 2.200.000 eleitores. Mato Grosso. Isso no eleitorado passado, dos que votaram na eleição passada. Ou já contando os que foram caçados, porque foram muitos títulos caçados. Porque a gente tem o seguinte, vamos dizer, um eleitorado flutuante aí. São cancelados 100 mil, mas entram 80 mil, né, de transferência de outros estados, novos alistamentos dos jovens e tal. Então, esse número sempre, Mato Grosso, está flutuando ali entre 1.180.000, 1.200.000, desculpa, 2.180.000, 2.200.000, está flutuando nessa faixa. Então, arredondando, hoje em Mato Grosso nós temos 2.200.000 eleitores, já contando com os cancelamentos. Né? Então, nós tivemos, né, o recadastramento, a revisão de eleitorado recente em Cuiabá e Várzea Grande, onde realmente mais de 150.000 títulos foram cancelados. Em Cuiabá. Cuiabá e Várzea Grande. São 150.000 votos a menos na eleição. Cuiabá e Várzea Grande. Quer dizer, se não regularizar até... Exato, mas vamos supor mesmo, é duro que é isso, a gente agora está no campo do si, né, da especulação, mas pegando, vamos supor, uma eleição dia 26 de abril,
retroagindo Já não regulariza mais. Exato. Retroagindo a 5 meses, né? Seria novembro. Né? Então pegaria o eleitorado, o corte de eleitorado seria no mês de novembro, vamos supor. Né? Vai ser muita confusão, né, doutor? Exato, nós temos e contamos, né, como sempre, com a mídia, com os canais de comunicação, os parceiros, para esclarecer isso para a população, que realmente gera uma confusão, né? Gera uma confusão. E lembrando, né, que essa eventual, né, vamos chamar de eventual eleição suplementar para o Senado, de uma reforma eleitoral recente, Mato Grosso seria o primeiro estado, né, a fazer especificamente uma eleição só para o Senado. Né? Nós tivemos uma reforma eleitoral em 2015, né, porque antes, até então, eventual suplementar era só para os cargos do Executivo, né, prefeito, governador e presidente da República, e agora essa novidade, Mato Grosso seria o primeiro estado a realizar esse tipo de eleição suplementar. O que mais que temos de novidades aí para essa... tá. A questão de gastos. Isso não quanto que vai ficar a eleição? O doutor Geraldelli falou em 9 milhões, esse número já está fechado? Então, pegando o histórico nosso, pegando Mato Grosso com 2 milhões e 200 mil eleitores, o histórico nosso de gasto com eleições é mais ou menos de R$ 4,50 por eleitor. Né? Então, fazendo um cálculo raso, bem por cima mesmo, daria... Então, está pegando em cima do eleitorado atual. Exato. Que é o dado histórico que nós temos nesse momento. É lógico, a partir de agora, a gente está fazendo todo o planejamento, com todo o cuidado, né? Como se trata de um voto só, né? Em tese, é uma eleição mais rápida, mais tranquila, então a gente quer fazer um planejamento bem enxuto, né, para ver se reduz esses gastos, né? Então, se a gente tem, vamos supor, numa eleição normal, 4 mesários, tentar reduzir para 3, né, que é possível, né? Então, para um voto só, eventualmente não precisaria de 4 mesários, porque tem o custo de alimentação com o mesário, treinamento com o mesário, o reforço policial, né? Não sei se precisaria de um montante tão grande, né, de movimentação no estado com relação a isso, enfim. Mas hoje, se a gente for fazer uma avaliação de custo, acho que com menos de 8 milhões de reais é impossível a gente fazer uma eleição em Mato Grosso. E quanto mais os seus economizarem, melhor para a senadora Selma, né? Em princípio, porque isso é uma outra discussão. Embora não vai ser julgado aqui, né? Exato. Quem faz isso é a AGU. É a AGU. E o protocolo é onde isso? Na Justiça Eleitoral? Então, não. Existe até nos últimos anos... Não, já está na lei, né? Que quem tem causa paga, exato, né? Exato. Existe Mas alguém tem que julgar isso. Exato. Né? Existe um convênio entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Advocacia Geral da União. Então é o TSE que vai julgar isso. Não, o que acontece? Marcadas as eleições, levantados os custos, o TSE comunica tudo isso para a AGU, e a AGU, a depender da situação, ela interpõe uma ação enfim, para ver o retorno desses valores para a União perante a Justiça Federal. É perante a Justiça Federal que é julgado esse tipo de ação. Mas até lá o Estado banca, né? Sim. Tem que fazer eleição ligando aí dizendo o seguinte: olha, mas vai ter eleição de prefeito, por que não fazer junto para economizar? Se fosse depender do TRE de Mato Grosso, é lógico, num pensamento lógico, seria isso mesmo. Em termos de economia? Em termos de economia, o mais razoável, a movimentação. Né? E quando a gente fala em movimentação, só para a gente ter uma ideia, Mato Grosso, hoje, a maior operação logística de Mato Grosso é uma eleição. São cerca de 40 mil pessoas envolvidas no dia da eleição. Só de mesários são 30 mil mesários. Policiais federais, agentes federais, policial... Porque aí mobilizaria para fazer mais uma eleição. Exato. Tá, e veja bem, o tribunal indiretamente não está autorizado a fazer, mas antes de completar a pergunta, vamos lembrar só de voltar esse tema aí depois. Tem um ouvinte na linha, alô?
Bom dia, Antero. Que é o João Viana. Como que vai? Tudo bem, Antero? Oi, doutor João Viana. Um prazer falar com o senhor. Falando para amigo aí, que confusão danada que arrumaram para a população mato-grossense, né? Verdade. Olha, Antero, eu votei na senadora. Certo. Foi uma opção, eu votei nela. E a segunda opção, eu votei no Ministro Leitão. Certo. Muita Mas, gente. olha, eu desconcordo totalmente com essa cassação dela aí. Não, tudo Ela bem. roubou. Mas ela está mesmo o que fazer. Ela Né? comprou voto. Eu não vi falar que ela comprou voto. Não, mas isso já não adianta mais nada, né? Pois é. Foi jogado. Agora, o prazo para fazer essa eleição, o prazo é muito curto. E o gasto é muito maior. Isso aí é uma situação que está no ano que vem. Nós temos uma eleição pesada que é para prefeito, Cuiabá e vereador. Senhor, o custo que vem sair do bolso do povo, infelizmente. Mas eu não acredito nessa eleição, não. Não acredito, não. Se fizer tudo Eu não acredito, não. Tá bom. Boa, Tero. Um abraço de boa. Obrigado. É. Aí o povo quer economizar, né? Exato. Se fizer, mas o terreno não está autorizado. Eu vou pegar um detalhe do julgamento. O senhor assistiu o julgamento? Assisti até o finalzinho, o último segundo ali parecia Pois é. pênalti, prorrogação. Eu vou pegar um detalhe do julgamento. Quando o relator Og Fernandes diz que tem que ter nova eleição, que não há prejuízo de ficar a vaga em aberto. E a lei, inclusive, prevê daqueles 15 meses, se faltassem apenas 15 meses para terminar o mandato, não faria nem eleição. Exato. E não supriria a vaga. Exato. Se a gente fizer a eleição junto em outubro, não vai dar os 15 meses. E não está na autonomia do TRE decidir isso e economizar esse dinheirão? A depender do TRE de Mato Grosso, lógico, a gente pensa muito nisso, seria muito mais tranquilo, muito mais econômico, muito mais razoável nós fazermos tudo junto. Né? Fazer tudo junto, com certeza. Concordo com a população, isso acho que é um pensamento lógico, mais coerente. Agora, onde a gente esbarra, Antero, é na questão do artigo 224 do Código Eleitoral. Que ele fala a partir que vai fazer de 20 a 40 dias. Exatamente. Esse que é o ponto. Concordo plenamente com todos. Com todos. Eu estava, antes de vir para cá, assistindo a TV, né, vendo a situação do Rio de Janeiro, gente morrendo na saúde, em porta de hospital, enfim, a gente sabe de tudo isso. Agora, a gente está, vamos dizer, de certa forma, amarrado com a legislação, com as determinações do TSE. Né? Mas, enfim, existe um campo ainda a ser percorrido aí. Né? É muito difícil, eu acho, particularmente muito difícil de se reverter, mas ainda existem embargos no TSE, existe um eventual recurso perante o Supremo e vamos aguardar. Né? Quem sabe... Na reverter a cassação da Selma? A última instância, ou chegarmos ou chegarmos a um ponto, olha, chegou em maio, não se resolveu ainda a situação jurídica. Aí, fatalmente, faríamos essa eleição em outubro. Né? Tá bom, doutor Diogo, porque tem também o raciocínio que foi até esgrimido pelo doutor Giraldelli, de que assim, mas aí o Estado fica todo esse tempo sem representação. A lei prevê que ele podia ficar 15 meses. Sim. Né? Então, ficaria menos tempo sem essa representação. Daria o quê? Praticamente 10 meses. Né? Porque nós estamos em dezembro. Exato. Até agora a Selma é senadora. Exato. Né? Se não for publicado o acordo, nós entramos em janeiro com ela como senadora. Portanto, ficaria 8 meses, 9 meses. Né? Bem distante dos 15. E cá para nós, né? O Estado economizar. O Estado, quando eu digo, é a União, o povo brasileiro. Nós economizarmos 9 milhões de reais não é uma coisa equivocada, não, né? Até porque é muito diferente, como eu disse, né? É o primeiro caso no Brasil, né? Depois dessa reforma, né?
colocaram uma palavrinha lá no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, cargos majoritários. Né? Então, antes era só executivo. Né? Então, é muito diferente. Por exemplo, a gente está próximo de fazer uma eleição, como eu disse, né, de Lambari do Oeste. São cerca de 3, 4 mil eleitores, vai custar 10 mil reais. Né? É diferente. Né? Mas vamos avaliar, enfim. Estamos próximo de fazer. Quando que vai o julgamento isso? Então, amanhã está previsto entrar em julgamento, amanhã, sexta-feira, né? O julgamento desses embargos. Já está na fase de embargo? Já está na fase de embargo já. Então, né? Então vamos ter eleição lá em Lambari, exato, né? Muito provavelmente. Tá certo. Doutor Mauro Diogo, muito obrigado pela sua entrevista. Que sucesso, que vocês organizem bem a eleição. Não, mais uma vez eu agradeço e sempre me coloco à disposição para a gente até tá levando, né, para a população esses esclarecimentos que realmente é confuso. E aqui nós vamos estar vai dar à disposição, que vocês vão precisar muito de fornecer informações. Exato. Né? Mais uma vez, obrigado. Tá ok. Muito obrigado. Eu entrevistei aqui o doutor Mauro Diogo. Ele é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, falando sobre a eleição suplementar para o Senado da República. Agora são 7h57, intervalo e voltamos.